Hoje a gente vai falar sobre arquitetura e obra comercial. Tudo o que você precisa saber aí para você ter uma obra mais tranquila, você atingir as expectativas do seu cliente e você conseguir realmente cumprir o objetivo, né, que é fazer o projeto virar a obra construída. Acho que esse é o maior objetivo de todos. Vamos lá, primeiro a gente vai começar falando um pouco do dia a dia da obra, né, o que é importante você entender. Obras comerciais, geralmente, elas têm algumas peculiaridades. A primeira delas é em relação aos horários, né? Geralmente, uma obra comercial, ela não tem um horário muito tradicional, a não ser que você esteja fazendo uma obra comercial em um local que não tenha intervenção com outros comércios. Por exemplo, uma obra de loja de rua, uma obra de loja em edifício que está em entrega, que está em construção, que não é um edifício que já tem uso, porque quando a grande maioria dos casos, né, você vai fazer uma reforma numa sala comercial, numa clínica, numa loja de shopping, esses ambientes eles funcionam em horário comercial. E para não prejudicar o funcionamento dos outros comércios, né, quem aí já fez obra comercial sabe que a grande maioria são obras noturnas. E obra noturna, vida louca, futebol clube, né? Geralmente você tem que ir lá depois das 18 horas e aí começa o maior desafio. E a gente começa com a primeira dica pedrada em relação à obra comercial, que é o planejamento, ele tem que ser muito bem feito. Porque geralmente em obra diurna, né, você teve ali um problema, faltou uma fiação, faltou algum tipo de material simples, mas é simples, mas ao mesmo tempo não pode parar o andamento da obra. Nesses casos, basta você ali em 15, 20 minutos, você vai na loja mais próxima, resolve o seu problema. E na loja, na obra de shopping, não é bem assim, né? A obra noturna, você tem que estar com todo o material ali. Senão, meu filho, perdeu o dia de trabalho, né, Alex? Isso é muito importante. Obra comercial, obras de shopping, né? Tem essa questão de ser obras noturnas, né? Que realmente exige um planejamento maior. O nível de exigência aos detalhes é maior, tá? Você tem que responder a especificidades do shopping que você vai fazer essa obra. Então provavelmente você vai ter que se deparar aí com cadernos técnicos, toda uma normativa daquele shopping para que você consiga desenvolver o seu projeto e a sua obra, né? Então não é raro, às vezes, a gente encontrar com profissionais, arquitetos e tal, que ficam, meu Deus do céu, não é possível, eu não consigo aprovar o projeto, eu já tinha que ter começado a obra e o shopping me deu um monte de exigência e o projeto não aprova, não sei o quê. Porque você precisa realmente, em obras comerciais, andar muito na frente do carro, né? Então você tem que se antecipar muito, você tem que puxar essas exigências, você tem que estudar esses detalhes para que a obra realmente aconteça dentro do prazo que precisa acontecer, porque senão não é raro casos, inclusive, de multa contratual, porque a obra não terminou no prazo que deveria terminar. Cara, isso é muito importante, assim, você tem que entender, se você é profissional e faz obra e projeto para cliente de obra comercial, a gente tem que ser mais empático, sabe? Entender que o cliente, ele tá perdendo dinheiro a cada dia que aquela obra não tá pronta. É lógico que existe um tempo ótimo, que você não pode, né, atropelar, botar o carro na frente dos bois e entregar de qualquer jeito, mas geralmente a obra comercial, ela tem uma necessidade de abrir as portas mais rápido. Isso, gente, é totalmente justificado pela questão da necessidade financeira. Eu lembro quando a gente fez uma obra de um restaurante, o cliente, ele disse pra gente que ele, a cada dia que a obra não estava aberta, ele deixava de faturar 10 mil reais. 10 mil reais por dia. Era mais. A menos no faturamento dele. Era um pouquinho mais, acho que era 12, 14, alguma coisa assim. E isso é uma coisa que a gente não pode negligenciar. Nós, como profissionais, se você encarou esse universo, sabe? Não dá pra você, mas o cliente é muito exigente, ele tá querendo que eu faça milagre. Bicho, coloca o seu na reta pra você ter noção do que é você perder 10 mil reais por dia. Talvez pra você 10 mil reais seja uma coisa de outro planeta, mas pra um negócio, e se você tá querendo atuar nesse mercado, você vai ter que lidar com tranquilidade e sem inveja com faturamentos altos.
E inveja é um sentimento intrínseco do ser humano. Então, às vezes, você vai falar assim, o quê? Azar é dele, eu tenho que fazer a minha parte, eu vou fazer o meu melhor, e não sei o quê. E aí você fica cheio de egocentrismo, olhando só para a sua necessidade do seu projeto, da sua obra, e não quer resolver o problema do cliente. E aí depois reclama que o cliente não quer mais te contratar, não te indica, acaba indo para outro caminho. Então, a gente tem que ser, né, olhar pra gente e falar, cara, eu fiz o meu melhor para esse cliente, e agora, daqui pra frente, depois que você ouviu a gente falando isso, você vai fazer o seu melhor, vai entregar no menor prazo possível. Isso é a realidade da obra comercial. A parte boa também de obra comercial, né? Vamos lá, vamos falar de parte boa agora. Que eu converso com arquitetos que atuam nessa área, né? Engenheiros e tal. É um segmento em que você faz um portfólio muito rápido, né? São clientes que são muito decididos, são muito bem resolvidos. Geralmente, tá? Não estou falando que isso que não existem exceções, mas geralmente o cliente comercial ele coloca a questão do faturamento, ele coloca a questão da assertividade acima do perfeccionismo. Então, o cliente comercial ele prefere muito mais ter um projeto às vezes imperfeito, às vezes tem alguma coisa a desejar, tem alguma coisa e tal, mas ele prefere a obra pronta, portas abertas e clientes comprando dele, né, do que ficar se apegando com detalhes aí pormenores. Então, isso digamos aí que para os profissionais que trabalham nessa área, é dinheiro na conta mais rápido, é um portfólio construído mais rápido, né? Então assim, às vezes você vai trabalhar com área residencial, você demora às vezes 2 anos para fazer uma casa, a prefeitura não aprova, não sei o que, cliente tem que se capitalizar, tem que pegar o alvará de construção, tem que não sei o que, muda de ideia, não sei o que, demorou tanto a construir que quer mudar o projeto já, porque né, os filhos já casaram, não sei o que, aquela coisa toda mudou, já não tem mais cachorro, agora era um cachorro, agora são 3, enfim, passou tanto tempo, né, para a obra realmente terminar que a necessidade do projeto já mudou. Então, você para construir um portfólio dentro de arquitetura residencial demora um pouco mais de tempo, né? Você tem que ser mais resiliente, digamos assim. Agora, obra comercial não, cara. Obra comercial você faz o portfólio muito rápido, né? De repente você tá lá com seu site lá, seu Instagram cheio de clientes, cheio de depoimento de clientes, cheio de 3D, cheio de foto de obra pronta, cheio de... né? A movimentação da carreira é um pouco mais acelerada. Então, tem essas vantagens também. Agora tem que levar a sério, porque uma das coisas mais delicadas numa obra comercial é a parte técnica, né? Então, assim, você não pode, não é o tipo de obra e projeto que sem estudo você acaba conseguindo ali pelo feeling, sabe? Cada cliente, se você acabou nichando ali e vai atuar num único objeto, eu vou fazer sempre restaurante, ou eu vou fazer sempre clínica, ou então, enfim, vamos falar um pouco de corporativo também, vou fazer sempre escritório. Você já entendeu aquela pegada ali da logística, do dia a dia, dos equipamentos que são necessários. Agora, se você vai experimentar, a gente mesmo já fez de tudo um pouco, a gente já fez clínica, a gente já fez restaurante, a gente já fez projeto de bar, a gente já fez várias coisas e cada uma delas é meio que como se a gente estivesse começando do zero. Então, cada uma delas a gente tem que estudar a fundo as necessidades, as normas, quais são os equipamentos que vão ser utilizados. Às vezes você tem uma cozinha industrial com forno combinado que precisa de uma rede elétrica preparada para aquilo e você ainda não sabe que isso precisa ser feito assim. Então, o que é a dica? Assista vídeos e leia os cadernos técnicos daqueles equipamentos. Hoje em dia, qualquer fornecedor tem um vídeo no YouTube explicando como é que faz a instalação daquele equipamento. Então você tem que dominar aquilo. Você vai fazer uma clínica, vai fazer um consultório de dentista, tem que ter lá uma área de esterilização. Você tem que estudar como é que faz aquela estufa, como é que funciona, qual é a infraestrutura necessária para aquilo. Eu acho que a gente tem que, como profissional, se perguntar sempre isso, sabe? Essa é a pergunta, isso se estende para vários nichos também. Qual é a infraestrutura para aquilo funcionar? Cara, eu vou fazer um painel, né? A gente fez esses dias um vídeo lá na Casa Cor com o pessoal da Encanto Verde Paisagismo sobre painel verde. Pergunta que eu fiz para ela no vídeo. Eu falei, qual é a infraestrutura necessária? E infraestrutura, gente, quantas tomadas, aonde tem que estar a tomada, se tem que ter dreno, se tem que ter ponto de água, se não tem, qual é a altura necessária.
essa infraestrutura de todos os equipamentos numa obra comercial, ela é fundamental. E fora que a gente tem a questão da segurança, né? Geralmente, num espaço comercial, o cliente ele quer colocar muita coisa num espaço pequeno. E tá tudo bem, você não vai espernear, dar chilique, ficar puto com o cliente, porque é isso que a maioria dos profissionais fazem, né? Ficam, ai, mas esse cliente é exigente demais, nossa, porque ele quer que eu faça milagre. Quem nunca ouviu isso, né? Ah, o cliente quer que eu faça milagre. É, bicho, você foi contratado pra isso mesmo, pra fazer milagre. Esse é o seu trabalho. Esse é o seu trabalho, sabe? Tem que fazer caber e tem que ficar bonito. Então assim, vamos lá, vamos falar de alguns pontos um pouco mais técnicos aí sobre a coisa do desafio, né, de obras comerciais, principalmente essa área de alimentação. A gente tem o que tange aí as normas de vigilância sanitária, é interessante vocês estarem atentos a isso, não só as normas do próprio shopping, né? Acaba que abraça um pouco, né? Eles acabam entrando, orientando também os profissionais quanto às normas de vigilância, mas acaba que existem esses itens, né? Essas especificidades que a Rafa falou agora, que você tem que ficar atento, tá bom? Não é raro profissionais, às vezes, esquecerem de algum equipamento daquela cozinha industrial que era assim primordial para o funcionamento daquela cozinha. Não é uma cozinha comum, cada projeto é um projeto, se é uma hamburgueria, se é uma cozinha de restaurante, se ele tem um equipamento próprio lá que faz uma costela não sei o que fica 24 horas no fogo baixo, que faz não sei o que tal, cara, precisa de quadro de carga disso, precisa de diagrama unifilar, sabe? Você tem N coisas que você precisa tá atento no seu projeto, né? Então a questão de exaustão, o sistema de cozinha ele é diferente de sistemas de combate a incêndio de forma convencional, tá? Tem N vídeos aí na internet que se você jogar água em cima de gordura, sei lá, uma panela de pressão tá pegando fogo, uma churrasqueira, se for jogar água, cara, o fogo, ele faz aumentar, você põe fogo na vida, no mundo, né? Se você jogar água, então é o sistema de saponificação, é o saponificante. Então, sais orgânicos, né, que vão lá, envolvem essa gordura e formam aquela espuma, entendeu? Então assim, não é um sistema de sprinkler convencional, então é a coisa de você se apoiar nos especialistas. Existem empresas que são especialistas nisso, eles vão te dar todo o aparato de quantos pontos precisa, aonde que precisa apontar, geralmente é em cima desses equipamentos, dessas chapas quentes. A ideia é resfriar, envolver o ponto focal ali de incêndio, né? Então são itens, assim, são especificidades que você tem que estar atento, mas não necessariamente você tenha que entender, poxa Alex, então tem que entender dessa parada toda para eu conseguir projetar comercial. Não, você não precisa. É só você trazer para perto de você os especialistas. Ninguém faz nada grandioso sozinho. Então, se você vai precisar dessas pessoas para fazer a instalação desses pontos, você tem que contratar essas pessoas. Então já procure essas pessoas antes. Seja mais proativo. Então, antes de você lançar o seu projeto, você já senta com essas empresas especializadas e já pega ali uma consultoria, cara, o poder do cafezinho. Você fala, preciso fazer uma cozinha industrial, tudo dando certo, vou fazer uma cotação com vocês para o meu cliente e tal, indico aquela coisa toda, mas eu preciso do embasamento técnico do que é necessário, são pontos, a saída, caixa de gordura, sistema hidrossanitário, a representação disso, né, o shopping vai te pedir, sabe, vai pedir isométrica da parte de hidrossanitária, né, de tubulação, de dreno, de essa coisa toda, caixa de gordura, tá, vai te pedir isométrica, né? Então você tem que estar atento de como tem que ser representado, que atenda a norma, que tenha um custo-benefício interessante para o seu cliente e que não tenha nenhum tipo de confronto na hora da execução. Às vezes você tem que fazer a elevação de piso. Que piso é esse que você vai colocar? Cuidado com norma de desempenho também. Então, a aplicação do piso, um piso de cozinha industrial, por exemplo, a área de alimentação, ele é um piso que ele tem que ter resistência para uma limpeza mais pesada, né? Mais corrosiva, uma limpeza pesada. Então, não pode ser qualquer piso. Então, você tem que pesquisar qual é o piso que ele é destinado realmente para cozinhas industriais. Então você tem que especificar a coisa certa no lugar certo para você não ter problema futuro com o seu cliente. Tá bom? Se a gente está falando de reforma também, todas as estratégias, como a gente estava dizendo antes, todas as estratégias elas têm que ter pensadas não só em relação ao qual é a especificação ideal, como, né, com base em norma, como também em relação ao prazo daquela execução. Então, às vezes, a gente evitar grandes demolições, a gente evitar, tentar aproveitar ao máximo daquela estrutura para reduzir o prazo daquilo e pensar no custo também, porque tudo é muito mais, é difícil até você
Enfim, quando o cliente é residencial, existe uma coisa emocional muito forte ali, porque às vezes ele tá fazendo a casa dele, ele fala, cara, eu não vou economizar pra mim, é o conforto da minha família, é o conforto dos meus filhos, né? Eu não vou economizar, igual a gente ouviu esses dias de um colega, ele falou, cara, eu não vou economizar na segurança do meu filho, eu vou investir realmente naquilo que eu acho que é o ideal pro bem-estar da minha família. Mas quando é um negócio, a gente já teve uma cliente comercial que ela falou assim, cara, se eu vou pra Veneza, eu vou até pagar o carinha pra puxar minha mala, pra eu não ter nem que carregar a mala. Mas dentro do meu negócio, eu preciso reduzir custo. E essa é uma visão que você, como profissional, se você entende isso, e aí você, no discurso, na hora de conversar com o cliente, você fala disso, cara, você vai estar anos-luz na frente da sua concorrência, né? Então você vai ter ali uma linguagem, a gente fala isso muito quando a gente fala de vendas, do processo de persuasão, que é você criar uma identificação, é você criar uma coisinha que chama rapport, é o cliente entender que você entende a língua dele. Nada pior do que você numa negociação, num processo de venda, você falar uma língua e o cliente outra. Se vocês não se entenderem ali, aquele cliente não vai fechar com você, ele vai procurar uma outra pessoa que entenda a língua dele. Então esse é um processo empático de vendas, né? Quando você vai vender para um cliente comercial, você tem que falar a língua que o cliente comercial entende e a língua que ele quer ouvir, que é redução de custo é sempre importante, experiência do cliente é sempre importante, processos, tá? Então vamos falar um pouco mais de projeto. O projeto, ele precisa pensar do ponto de vista da logística daquele espaço. Aí eu tô falando de restaurante, eu tô falando de loja comercial, tô falando de loja de roupa. Na loja de roupa, você precisa ter ali na entrada do cliente na loja, e eu aprendi isso muito com os nossos amigos lá, Gildo e Olga, né? O processo do cliente entrar na loja, ele tem que estar presente para a experiência. Ele tem que estar presente para a experiência daquilo de compra. Então, você vai numa loja, os itens que são mais básicos de necessidade, isso é igual em supermercado. Cara, você precisa comprar, sei lá, água. Velho, água é a última coisa. Você tem que andar o negócio inteiro para chegar lá. Carne, todo mundo vai comprar carne. Entendi, uso básico, pão, né? Padaria, pão. Você nunca chega na padaria e o pão tá ali logo na entrada. Porque se o pão tiver logo na entrada, você vai pegar o pão e não vai comprar mais nada. Então essa experiência de percorrer o negócio... Lá em Brasília tem um shopping que chama o Brasília Shopping. Não sei se alguém é de Brasília já deve ter ido. É um projeto do Rui Otaki. Cara, aquele shopping, tem horas que você sente raiva de estar ali. Porque pra você ir de um lugar pro outro, você tem que dar a volta no shopping inteiro. As escadas rolantes, elas foram posicionadas... É tipo assim, não, você vai em shoppings normais aí na sua cidade, isso é estratégia. Uma escada sobe de um lado e pra descer é do outro lado, entendeu? Então assim, você sempre tá circulando. Você tem que dar a volta, beleza. Lá no Brasília Shopping, você tem que ir do outro lado do shopping. É muito doido, entendeu? E realmente, assim, isso tem algumas pessoas que se irritam, né? Algumas pessoas são mais objetivas e tudo mais, acabam nem indo. E o piso é existe um meio termo. Exatamente, o piso é liso. Por que piso de shopping é liso, gente? Não é à toa, não. É porque as pessoas não podem ter pressa. As pessoas não podem correr dentro do shopping. Não pode dar nome aos bois, é porque geralmente mulher usa salto, entendeu? Homem é muito objetivo, homem tem um perfil... Vamos a regra, tá, galera? Se eu não generalizar, não consigo falar sobre nada, beleza? A galera dá uma aspirada quando a gente generaliza. A gente fala, mas eu não sou assim, tá, beleza, você é exceção, parabéns, legal. Né? Quando você vai fazer projeto, você tem que generalizar, senão você não consegue criar norma de nada, tá? Beleza. Então, cara, homem, meu amor, vou no shopping e vou cortar o cabelo. Cara, o cara vai direto na barbearia, corta o cabelo e vai embora pra casa. Mulher não, vou fazer o quê? Aí ela fica piruando no shopping. Se o piso não for liso, ela vai acabar fazendo esse trajeto de forma mais rápida, então ela vai ver menos vitrines, então ela vai gastar menos. Tá entendendo? Então, piso de shopping, ele é feito de forma lisa, porque geralmente mulher usa salto, e de salto não dá pra correr. E se ela correr no piso liso, de salto, ela vai cair. Então, se ela tá andando devagar, ela vê mais vitrine. Se ela vê mais vitrine, ela vê mais produtos. Se ela vê mais produto, ela compra mais. Essa experiência ela é muito importante. Essa logística, tanto do ponto de vista do usuário, quanto a logística do dia a dia. Então, por exemplo, um projeto de shopping, você tem toda uma questão de bastidores ali, que você precisa pensar nas entradas, nos acessos, nas docas, né? Então, existe toda uma infraestrutura, igual na Disney, né? A Disney, você vai lá, aquela coisa, é tudo lindo, parece que não tem, cara, não tem funcionário ali, só aqueles, os hosts, né? Os que recebem ali os guests.
É impressionante como tudo parece que funciona sem uma infraestrutura, só que a infraestrutura ela tá toda escondida. E assim a gente traz para um universo de loja, para um universo de clínica, para um universo de restaurante. A logística por trás de um projeto, de uma obra comercial, ele tem que ser muito bem pensada, tanto do ponto de vista do projeto, quanto do ponto de vista da obra. A arquitetura proativa aqui fala um negócio interessante, sem janela e sem relógio no shopping. Geralmente os shoppings são assim, tem uns até que tem umas aberturas zenitais e tal, aquela coisa toda, mas geralmente é excelente observação. Os shoppings eles não têm relógio e nem janela, que é para você se perder no tempo lá dentro mesmo. Então você entra, já é iluminação artificial, não tem janela, não tem relógio, não tem nada, cara, para você ficar lá o tempo que, cara, se eu tô confortável, se tem tudo que eu preciso aqui, se é um ambiente seguro, se tem área de alimentação, se tem, cara, livraria, se tem cafeteria, se tem brinquedoteca, se tem não sei o que, a chance é que você vai passar o dia inteiro lá. E quanto mais tempo você passa lá, mais dinheiro você gasta. Então, o seu projeto volta naquilo que a Rafa está falando. O que é importante para o cliente comercial? Faturamento, lucratividade, clientes que cheguem e gastem no meu negócio. Então, o seu projeto ele precisa ser eficiente. A sua obra precisa ter qualidade. Então, projeto ele tem que virar obra construída. A gente acredita muito nisso. Então, as coisas elas precisam conversar para chegar no objeto de desejo do cliente. Um grupo de empresários ou um empresário que vai fazer um shopping, qual que é a intenção do cara? O cara quer dar qualidade de vida para as pessoas, lógico, né? Ele quer realmente causar um impacto, digamos, positivo em quem está indo lá, ele quer oferecer serviços de qualidade, ele quer... Mas, cara, isso reflete no faturamento. E uma coisa, só um adendo disso que você falou, Alex, rapidinho. Você falou da experiência. Você tem que pensar no branding que aquela marca quer ter. O alinhamento entre o espaço construído, a marca e o que você vai gerar de experiência é o que vai fazer aquele projeto ser bom ou ruim. Então você pode ver McDonald's, cara, existe um padrão, existe uma intenção, tanto nas cores que estão na marca, né? Eu digo a marca é a logo mesmo ali, a logo do branding, da identidade visual, quanto o reflexo daquilo na arquitetura. A gente tá aqui nesse hotel, gente, é incrível. Eu não gosto de ficar em Ibis, porque eu sou muito grande. Eu e o Alex, a gente é muito grande mesmo. E não é frescura, não, a gente é grande. Eu meço 1,83m, o Alex mede 1,81m. Enfim, você que mente, você que mede 1,79m, tá mentindo aí. Mas, cara, olha que louco. Deixa eu só concluir. A gente tá aqui nesse hotel, a gente veio pra São Paulo, aí precisava ser perto, não tinha mais vaga no hotel lá do evento, aqui pertinho. E aí a gente pegou o hotel mais próximo. Cara, é impressionante como tudo se comunica. A ideia desse hotel é que a gente tá num espaço meio de avião, de aeromodelismo, então a gente tá aqui no céu. Esse quarto aqui, por exemplo, vocês podem ver que tem uma nuvem na cabeceira, o suporte de toalha do banheiro é um aviãozinho, as luzes do corredor, elas são duas lâmpadas fluorescentes em diagonal remetendo a asas. Você entra lá embaixo, tem toda uma infraestrutura de brinquedoteca dentro de uma casca de um avião. Então, assim, a unidade entre a marca, o conceito daquele espaço e a arquitetura precisa estar muito alinhada. Então, quando você for fazer um projeto desse, se comprometa com a marca. Mesmo que seja uma marca pequena, mas faça um bom briefing. O briefing de projeto comercial, ele tem que estar pautado na intenção de faturamento, na experiência que quer gerar no cliente, nas percepções, né, nas emoções que são geradas. Dentro de Casa Cor você vê muito isso. Qual é a emoção que aquele espaço ele gera? Se ele não gera emoção nenhuma, você passa direto. Presta atenção, quando você vai em Casa Cor, vocês vão em Casa Cor, gente, frequentar mostras é muito importante. Quando você vai, mesmo que você seja engenheiro, mesmo que você seja mestre de obra, mesmo que você seja arquiteto, designer, tem que ir, tá? Quando você tá passando, você fala, cara, uau, senti um negócio diferente. É meio que, assim, não dá pra explicar muito bem, mas você sente. E num projeto comercial, você precisa sentir alguma coisa assim. É impressionante, a gente coloca... Eu lembro de uma loja que a gente foi na Argentina, que o Alex comprou uma blusa só pela experiência da loja.
aquela etiqueta negra, você lembra? A gente entrou na loja e, cara, tipo, piso de cimento queimado, um carro lá na lateral, um carro antigo. Acho que era do James Bond, sei lá, o carro. Cara, uma experiência. Cara, assim, é uma loja, é masculina, só masculina. É masculina. É só masculina. Cara, eles conseguiram criar pontos de atração, pontos de atenção, que assim, por ser loja masculina, eles vão no... Eles pegam um anzol assim, enfiam no fígado da gente e puxam a gente pra dentro da loja. Não, e o Alex é o seguinte, ele carro, só compra... é moto, não sei o quê. Aí lá no fundo, e você vai descobrindo as coisas, né? E você vai vendo, aí de repente outro ponto de atração, e nisso você vai passando. Né? Aquilo que eu falei das vitrines, do piso ser liso pra mulher, fazem isso pra homem também. Só que em vez do piso ser liso, não sei o que tal, o cara coloca um carro aqui, uns quadros muito fodas de, sei lá, de automobilismo, de não sei o que, capacete, aquela coisa toda. E nisso você vai vendo, cara, as vitrines deles, você vai vendo as araras de roupa, calça, não sei o que. Você vai se envolvendo naquilo, De repente você fala, cara, eu tô precisando disso. Porra, essa blusa ficaria bem em mim. Pô, isso aqui eu não tenho. Caramba, realmente minha calça tá velhinha. Olha essa promoção, olha não sei o que. Aí quando você vê que você tá envolvido. Cara, isso é uma puta sacada, isso é uma puta dica pedrada pra vocês. Cara, o que meu público gosta, não necessariamente tem que ser referente ao objeto que vai ser comprado. O que meu público gosta? Homem geralmente gosta de camiseta preta, de jaqueta de couro, de não sei o que. Não, cara, não necessariamente, é isso também, mas não necessariamente tem que ser diretamente ao produto que vai ser vendido. Você pode criar pontos de atração, como o caso dessa loja, que é um carro antigo, que é uma moto, um quadro, um bar lá no fundo, não sei o que. Aí vai fazendo a pessoa andar a loja toda. Você tem que estar comprometido com essa experiência com a marca do seu cliente. E pra gente finalizar, uma questão técnica muito importante que a gente não pode esquecer de falar, é a questão da compatibilização. Dentro de uma obra comercial, dentro de um projeto comercial, são muitas variáveis. Como o Alex falou, essa coisa da saponificação, você vai ter que entender essa porra, você vai ter que trazer um técnico, alguém especialista pra te ensinar. Você vai ter que trazer o técnico especialista que vai fazer a instalação de um determinado equipamento que você não está acostumado, que você não entende. Então são muitas variáveis, são muitas pessoas e a obra precisa ser rápida. Qual é o desafio aí? Compatibilização. Compatibilização é a dica pedrada para você, cara, pegar essa live e falar: valeu a pena eu ouvir isso, que eu nunca mais vou deixar de fazer uma compatibilização bem feita. Mas eu não fui pago para fazer compatibilização. Venda, isso é assunto para outra live, outro conteúdo, mas você precisa fazer a compatibilização. Se você se comprometeu com aquilo, a compatibilização ela é fundamental. E dentro da compatibilização, o grande desafio é que em obra comercial, raras são as vezes que você consegue entregar um projeto executivo completo para a obra começar. Geralmente, por uma questão do prazo, você vai ter que soltar o projeto em etapas e você já faz esse planejamento. Óbvio que o mundo ideal é você entregar o projeto completo, compatibilizado e deixar a obra acontecer do jeito mais fluido. Mas dadas as condições financeiras, né, as necessidades financeiras daquele empresário, daquele empreendedor, você vai precisar sim ir liberando algumas coisas aos poucos. E aí você vai ter que analisar quais são esses itens que você pode liberar para o canteiro de obras que não vão implicar nas questões de compatibilização. Então, por exemplo, geralmente a obra começa de cima para baixo. Então você precisa soltar a parte de instalações para passar toda a parte de fiação, tubulação, elétrica, hidráulica. Para isso você já vai ter feito contato com os especialistas nos determinados assuntos. Parte de ar-condicionado, que é muito importante. O ponto anterior a isso, cara. Obra comercial, o metro quadrado comercial, ele é mais caro. O metro quadrado comercial, ele é um espaço mais confinado. Então, não se dê o luxo de confiar nas plantas que são entregues a você pelo shopping. Você tem que ir lá e medir no local. Meça no local. Você tem que trabalhar com o espaço real que você tem para trabalhar. Cuidado com a coisa da contraparede, que eles chamam. Tem uma parede que geralmente é do shopping, é de uso do shopping. Você não vai poder usar essa parede. Você tem que criar a sua parede para você colocar as suas instalações, para você colocar as suas estruturas, se for o caso. Alex, eu vou precisar fazer um mezanino na minha loja, não sei o que, não sei o que. Você não vai poder usar a parede do shopping. E às vezes você está contando com aquele espaço que é 15 centímetros dessa parede do lado de cá, mais 15 centímetros da parede do outro lado, ou seja, você acabou de perder 30 centímetros num espaço que já era muito pequeno. E você desenvolveu o seu projeto executivo inteiro contando com isso. Chega na hora de fazer o shopping, pode não, tem que ter parede aqui, parede aqui. E aí você tem que ver qual tipo de parede que o seu shopping exige.
tá? Então, cara, esteja atento. Medidas reais, faça um levantamento no local, precifique isso, tá bom? Mostre para o seu cliente que isso é importante, tá? Não só arquitetura comercial, residencial também. A gente já caiu nessa pegadinha. Não, eu tenho as plantas originais do prédio, pode desenvolver, não sei o que lá. Na hora que vai executar a obra, a bancada não cabe, a marcenaria vai ter que ser modificada, ponte de tomada, não sei o que e tal. Obra comercial é milímetro, galera. Obra comercial milímetro. é muito pior. Você tem que ter muito comprometimento com a qualidade técnica do seu desenho também, tá? Essa coisa do levantamento é muito importante, porque se você tem uma medida errada, você pode inviabilizar toda uma estrutura, tudo que vai acontecer lá. Então isso tem que ficar muito atento mesmo. Sentido do olfato, loja com cheiro bom, atrai, dica pedrada. Dica pedradíssima, faz todo sentido. E o contrário também, cheiros muito fortes repelem. Nossa, deixa eu contar uma história. Cara, eu, na Casa Cor de 2017, que a gente tava com o ambiente lá, eu descobri que eu tava grávida do meu filho, né, do Joaquim. E, gente, eu descobri que eu tava grávida porque num determinado momento, a gente ia todo dia, né? Cara, fazer Casa Cor e não ir lá é a maior burrice que você pode fazer. Porque você investiu tempo, energia, dinheiro, você precisa gerar resultado daquilo. E a gente ia todo dia. Realmente a gente tinha uma escala que ou ia a gente, ou ia os nossos parceiros lá do Interiores na Prática, a gente fez o projeto em parceria. E aí a gente chegava, todo dia eu chegava lá, pra mim era normal. Só que num determinado momento da obra da Casa Cor em diante, eu comecei a ficar enjoada. Cara, eu andava e falava, meu, por que esses arquitetos enfiam tanto cheiro nesses negócios? E aí eu comecei a ficar muito enjoada do cheiro. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada comigo, porque não tava ruim. Eu achava bom, eu achava, nossa, que delícia, entrei aqui no ambiente do fulano, olha como o ambiente do ciclano tem um cheirinho bom. E aí, enfim, descobri que eu tava grávida. Cuidado aí, ó, não vai abusar no Rexona aí não, porque também espanta a clientela, entendeu? Esse negócio de passar avanço demais aí, ó, as mulheres não avançam. Não avança, ela sai correndo. Mais uma vez eu reforço isso, a gente tem que ir um pouco além, sabe? A gente tem que ter a nossa visão um pouco mais criativa. O cliente, ele espera isso da gente, né? Então você tem que realmente, cara, se eu fosse comprar nessa loja, o que eu gostaria de ver? Qual tipo de experiência eu gostaria de ter? O que iria me atrair? Às vezes você lança um projeto, cara, que conscientemente, se você fosse esvaziar do seu ego, você não compraria nessa loja, entendeu? Então assim, o projeto, ele precisa te convencer, né? Um exemplo mais palpável é quando você faz o projeto de uma casa. O projeto bom de uma casa é quando eu e a Rafa, a gente bate o martelo de que a gente moraria nela. Cara, Rafa, eu moraria nessa casa e tal. Então realmente tá bom. Né? Não, e mesmo que a gente moraria, assim, só pra deixar isso claro, não é que a gente faz o projeto pra gente, não. A gente faz aquele projeto e fala, cara, tipo assim, se eu fosse alugar uma casa, essa casa tá boa o suficiente pra isso? Porque tem muito do cliente ali. Não, na verdade, o nosso maior comprometimento é em agradar o cliente. E mas mesmo assim, a gente moraria na casa. Vamos supor, a gente gosta muito de concreto aparente, de vidro, de aço cortem, essa coisa toda. Aí a gente atende um cliente que é, poxa, adora telhado aparente, casa de fazenda, telhado colonial, madeira, aquela coisa toda. E mesmo assim o projeto no final a gente fala, cara, eu moraria nessa casa. Eu faria uma casa dessa pra mim. Então, sabe? Então assim, o conceito, ele precisa chegar nesse nível. Então você vai fazer um projeto comercial, cara, é um restaurante. Você sentiria prazer de comer nesse restaurante, mesmo que não fosse da comida que você mais gosta, mesmo que não sei o que, mesmo que você está atendendo às necessidades do seu cliente, fica bom o suficiente que você fala assim, cara, tô orgulhoso disso aqui, né, do que eu fiz, né? Então é mais ou menos esse ponto aí. Galera, esse foi o nosso BoraCast de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente bateu um papo sobre projeto e obra comercial. A gente pode se aprofundar em várias coisas dessas. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui, enfim, a gravação, então, transmissão ao vivo, escreve nos comentários pra gente se você tem alguma sugestão de conteúdo. A gente quer sempre trazer conteúdos melhores pra vocês aqui. Um beijo grande pra vocês e a gente se encontra em breve. Beijo, valeu! gordo!